Prêmio Nobel de Literatura por suas memórias das duas grandes guerras, Churchill tinha um senso de humor muito afiado. Durante uma discussão, uma colega irritada lhe disse: "Se você fosse meu marido, eu lhe daria veneno para beber." Ao que respondeu: "E se você fosse minha esposa, eu tomaria." Olá, eu sou o Fábio e no episódio do Super Leituras de hoje vamos falar sobre 3 ensinamentos de vida desse grande estadista que foi Winston Churchill. Com sua coragem e obstinação, Churchill foi o principal protagonista da vitória das forças aliadas frente ao terror nazista. Por anos foi uma voz solitária alertando a Inglaterra e o resto do mundo sobre o perigo de Hitler. Se fosse ouvido antes, milhões de vidas teriam sido poupadas. Considerado por seus conterrâneos o maior britânico de todos os tempos, foi também o principal estadista do século XX e um dos maiores oradores da história. Diante de um horizonte sombrio e sem esperanças, frente ao poderio bélico e esmagador da Alemanha nazista, o bulldog inglês, como era conhecido, inflamou e conduziu o povo britânico com seus famosos discursos a combater os avanços nazistas. De personalidade forte, destemida e controversa, como todo ser humano, teve seus reveses ao longo da vida, mas é incontestável sua grandeza e importância para a história. Passemos a degustar de algumas de suas frases impactantes e ricas de significado e ensinamentos para nós. Primeira lição: se você está atravessando o inferno, não pare. Essa é uma frase impressionante e muito emblemática. Muitas pessoas, ao passarem por situações de grande sofrimento, não conseguindo lidar com isso, paralisam ou desistem de continuar a viver. Alguns tentam suicídio, outros entram em depressão ou se afundam em vícios como álcool, drogas e prazeres desenfreados como formas de se distanciar da dor. O mais incrível dessa frase são seus verbos: atravessar, não parar. Essa é a ênfase que Churchill dá. Não parar, continuar, pois o inferno não é o definitivo. E ele não fala da boca para fora, pois presenciou os horrores da guerra e o inferno que ela causou. Podemos dizer que estamos vivendo o inferno ou podemos dizer que estamos atravessando o inferno. Olharmos para a situação de forma diferente pode gerar esperança, que numa situação de escuridão e perda de sentido pode ser a única luz que se tem para não parar e desistir de continuar a atravessar. Por cerca de 4 anos tive depressão, e sem saber o motivo daquilo não via saída para aquele vazio que me torturava. A única coisa que eu tinha dentro de mim era uma fé e esperança que aquilo passaria, e por isso não desisti de buscar pontes para a travessia. Depois de passar por esse momento, nasceu em mim uma força e certeza de que nunca nenhum outro inferno me venceria, pois se eu passara por aquele, também passaria pelos outros que viessem. Nesses últimos 20 anos, todas as situações de inferno que me visitaram foram atravessadas e ficaram para trás. Você já parou para pensar que os problemas que você tinha 10 anos atrás não são os mesmos que tem hoje? Ou de 15 anos? Ou de que os de 20 anos antes já não existem mais? Pois você ou o tempo se encarregaram de superá-los? Continue então a atravessá-los, pois os problemas de hoje também vão passar assim como os de ontem passaram. Siga o conselho de Churchill: jamais, jamais, jamais desista. Segunda lição: um otimista vê uma oportunidade em cada calamidade. Um pessimista vê uma calamidade em cada oportunidade. Churchill era um verdadeiro otimista. O premier britânico tinha tudo ao seu redor para enxergar as coisas do ponto de vista negativo e pensar que tudo estava perdido, mas sempre buscou soluções para combater Hitler e suas tropas. Um pessimista paralisa diante das dificuldades e do fracasso, porque ele foca no problema, no seu aspecto negativo. Isso o contamina e suga suas energias. Pessoas pessimistas tendem a ser mais mal-humoradas e com frequência reclamarem das coisas. O desperdício de vida é um problema para as pessoas ao seu redor. Um otimista chega mais longe porque não se deixa paralisar diante da dificuldade, pois ao perceber o problema, não se concentra no negativo, mas busca encontrar saídas e potenciais ganhos com aquela situação. Isso não quer dizer que não tenha consciência da gravidade da situação, mas que não se conforma e não se prostra diante dela. E mesmo se ocorrerem fracassos, o otimista consegue assimilá-los, pois perder uma batalha não significa perder a guerra. Sempre existirão outras vitórias a alcançar. Como diria Churchill, o sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. No fundo, o pessimista tem medo, é inseguro e um pouco preguiçoso, pois não quer ter trabalho para resolver a situação e não se sente seguro para enfrentar com coragem um problema de frente. Churchill dizia que não via utilidade em ser outra coisa que nem otimista. E você, vê alguma utilidade em ser pessimista? Deixe sua resposta nos comentários. Terceira lição: as dúvidas podem ser postas de lado com ações. As dúvidas existem no mundo abstrato das ideias e dos sentimentos.
No plano dos fatos concretos, elas se dissipam diante da realidade. Churchill foi um homem de grandes discursos, mas que agia sempre que a necessidade surgia. As pessoas decididas são sempre pessoas de ações. Muitas pessoas não tomam decisões porque são inseguras e acabam perdendo a oportunidade de dar guinadas na vida. Não porque não são capazes, mas porque não acreditam ser capazes. A ação é um excelente remédio para se vencer a insegurança, pois por ela constatamos potenciais muitas vezes escondidos aos nossos olhos. A insegurança muitas das vezes não está baseada em fatos reais, mas em sentimento que na maioria das vezes não condizem com a realidade. Churchill dizia: o esforço contínuo é a chave para desvendar nosso potencial. E Kierkegaard ensinava que o ato era a expressão da existência. Por isso, quando agimos e experimentamos que somos capazes de tomar decisões e realizar várias coisas, vamos tomando consciência da nossa capacidade e do nosso valor, transformando assim a imagem negativa de nós mesmos, responsável pelo sentimento de segurança. Durante 30 anos da minha vida, eu fui uma pessoa extremamente insegura. Vivia fugindo de enfrentar as situações, desde a realização de exames, trabalhos, eventos sociais. Falar em público, então, era algo que me dava pânico. Tinha medo de fracassar e fazer papel de bobo perante os outros. Era uma pessoa que sempre adiava as coisas, pois queria planejar melhor como realizá-las. De tanto começar a agir, comecei a ver que eu era como todos os outros, que conseguia fazer várias coisas e não via mais problema em falhar, pois todo mundo falhava também. Até o microfone se tornou um amigo e dar palestras em público se tornou um grande prazer e diversão. Sou muito diferente de como era no passado. Como empresário, tenho que levar uma pequena indústria para frente, onde é necessário diversas ações imediatas e às vezes coisas de natureza que não tenho qualquer experiência. Mas eu penso, se a maioria das pessoas conseguem, eu também consigo. E mesmo se não sei a solução, não fico protelando para depois em procurar como resolver. Eu tento aproveitar os empurrões que a vida me dá para chegar mais longe. Pelas ações constatei meu valor e passei a ter uma autoestima mais justa de mim. Muitas vezes não temos como ter a certeza total de qual caminho seguir, mas se analisamos a situação, ponderando sobre as consequências de tomar um caminho ou outro, e se necessário nos aconselhamos com outras pessoas, é preciso tomar uma decisão e agir. Assim como Churchill, seja uma pessoa de ação. Concretize sonhos e projetos, não deixe para depois. Não perca para a dúvida, nem se importe muito com os fracassos, pois ninguém é perfeito mesmo, por mais que existam alguns neuróticos que se acham. E aí, qual ensinamento você mais gostou? Se você também tem algum pensamento preferido, partilhe conosco nos comentários. E não esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal. Aqui você pode baixar gratuitamente nosso e-book sobre linguagem corporal.